Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diácono Claudino Machado e hoje estou aqui mais uma vez para trazer uma live para vocês e desta vez sobre curiosidade bíblica. Não é uma live que tem cunho doutrinário, apesar de que muita coisa que será dita entrará no âmbito doutrinário, pois nós entraremos na área da escatologia, mas ela está aqui pautada pela curiosidade bíblica, né? O que nós vamos apresentar aqui é meramente curiosidade bíblica. Eu já peço desculpa pelo barulho, porque marcamos a live e parece que em volta, nas paredes em volta, na vizinhança, lá na rua, todo mundo achou de fazer barulho agora, acionando os cachorros, etc., que estão latindo, mas nós vamos fazer a nossa live conforme foi prometido. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, versículos de 17 a 20. A nossa live hoje tem por título Os Livros Bíblicos e Seus Registros. Os livros bíblicos e seus registros. No texto que nós citamos, Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20, está escrito: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eu estou usando a versão corrigida fiel. Versículo de número 18. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Continua dizendo o Senhor Jesus: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Versículo 20. Mas não vos alegreis porque os vossos não vos alegreis porque se vos sujeitam, ele está falando dos demônios, vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Esse é o nosso texto de abertura. Os nomes estão escritos nos céus. Nós encontramos na pesquisa feita 4 referências na Bíblia a livrinhos, no diminutivo, 4 referências. Nós encontramos 178 referências a livro, no singular, livrinhos no plural e livrinho no singular e livro também no singular. Já livros no plural, nós encontramos 11 referências. É interessante registrar isto porque cada uma delas teve que ser analisada detalhadamente para que pudéssemos apresentar para vocês o que vamos falar aqui agora. Seguindo, como nós já lemos em Lucas 10, 17 a 20, nós temos que os nossos nomes estão escritos nos céus. Os nossos nomes estão escritos nos céus. Nós temos também que existem pessoas conhecidas nos céus. É como que houvesse um registro lá nos céus. Pessoas conhecidas. Veja comigo aí. Ezequiel 14:14. A primeira pessoa que nós vamos citar aqui conhecida no céu é Noé. Para ser conhecido no céu deve ter um registro. Analise o que o texto diz. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Então o primeiro nome que tem referência lá no céu, existem vários outros, é lógico, mas que nós podemos provar com a Bíblia, é Noé. Ainda sobre Noé, o texto de Ezequiel 14, o mesmo 14, no versículo 20 diz: Ainda que Noé, Daniel e Jó, citando os mesmos nomes, mas nós estamos dando ênfase aqui a Noé, tivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha deles livrariam, mas somente eles livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Estes nomes, ou este nome Noé, está registrado lá. Vamos a mais um texto, o texto que está em Gênesis 8:1, que diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Gênesis 8:1. Então, Noé tem um nome registrado nos céus. Deus lembra de Noé. Preste atenção nesse detalhe.
O segundo nome que nós vamos apresentar aqui é o nome de Daniel. Aí nós temos já as mesmas citações de Ezequiel 14:14, que diz, ainda que Noé, Daniel ou Jó, né? E nós temos também Ezequiel 14:20, que nós já lemos, que diz Noé, Daniel ou Jó. E nós temos um outro texto que está em Daniel 10:11, que diz assim, e me disse, Daniel, homem muito amado, em outro texto está, homem muito desejado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, disse Daniel esta palavra, levantei-me tremendo. Daniel 10:11, ou seja, alguém foi enviado do céu para falar com Daniel, prova que lá tem um registro do nome de Daniel. O terceiro nome que nós citamos aqui, oi Patrícia, tudo bem? Patrícia Silva, seja bem-vinda. O terceiro nome que nós citamos aqui é o nome de Jó. Isso é para mostrar que no céu existem registros. Os nomes estão escritos nos céus. Nós temos Daniel, nós temos Noé, Daniel, nós temos Jó. Olha o que é que o texto diz acerca de Jó. Nós já citamos aí Ezequiel 14:14, que diz Noé, Daniel e Jó. Nós citamos Ezequiel 14:20, que diz Noé, Daniel e Jó. E nós citamos agora Jó capítulo 1, versículo 8. Jó capítulo 1, versículo 8, que diz assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. Esses textos nos mostram claramente que nossas ações, nossos nomes e nossas ações estão lá nos céus. Vamos evoluir, né? Nós temos outros exemplos, mas esses três exemplos chamam a atenção quando nós lemos a Bíblia Sagrada. Nós temos um exemplo que provavelmente falaremos na sequência desta live, que é o exemplo de um homem ímpio, que é o Cornélio, no capítulo 10, versículo 31 de Atos dos Apóstolos. O anjo vem a Cornélio e diz, Cornélio, lá no céu tem um memorial acerca das tuas ações. As tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas estão em memorial diante de Deus. Então isto quer dizer que o nome de todos estão lá. Uns no livro da vida, outros não no livro da vida, e o nome de todos no livro das obras. Isto é muito importante. Vamos à frente. Quais são os livros que estão registrados na Bíblia Sagrada? Que o nosso objetivo é falar dos livros e seus registros. O primeiro livro que nós encontramos registrado na Bíblia Sagrada, ou que nós citamos aqui, é o chamado Livro das Crônicas dos Reis de Judá. Livro das Crônicas dos Reis de Judá. Você sabe que houve a separação das 12 tribos, onde 10 ficaram ao norte e 2 ficaram ao sul. Nesta circunstância, os que ficaram ao sul, chamados Reis de Judá, começou-se a registrar cada um desses livros. E em 1º livro dos Reis, capítulo 15, versículo 7, eu cito as referências para que você possa conferir em casa, está escrito sobre o livro das Crônicas dos Reis de Judá. Diz assim o texto, 1 Reis, capítulo 15, versículo 7. Quanto ao mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Judá? Também não houve guerra entre Abias, também houve guerra entre Abias e Arão, é o que diz o texto. Então, primeira referência, nós temos livro das Crônicas dos Reis de Judá. Este livro, ele se perdeu, assim como outro nós vamos citar, ele se perdeu. O tempo se ocupou em fazer esse livro desaparecer. Mas nós sabemos que ele existe, porque a Bíblia registrou que ele existe. Talvez a arqueologia de repente descubra alguma coisa, mas nós sabemos que ele existiu, né? Que ele existiu. O segundo livro que nós encontramos aqui, e vamos fazer referência, é o livro da geração de Adão. Livro da geração de Adão, este é novo. Gênesis 5:1 fala do livro da geração de Adão. Talvez Moisés estivesse se referindo ao próprio Gênesis, não sei. Ou talvez Moisés tivesse feito consulta no livro das gerações de Adão para que ele pudesse escrever o livro do Gênesis, eu não sei. Mas existiu o livro das gerações de Adão. Está lá em Gênesis 5:1 que diz, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Então já vamos com 2 livros. Os livros das Crônicas dos Reis de Judá e o livro das gerações de Adão. Vamos mais à frente que a série Curiosidade Bíblica aqui está interessante.
O terceiro livro que nós temos na Bíblia é o próprio livro do Êxodo. E aqui eu trago uma curiosidade. Nós temos na Bíblia Sagrada o livro de Gênesis como o primeiro livro da Bíblia. Gênesis registra realmente o início de todas as coisas. Gênesis quer dizer princípio, começo. Mas Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia que nós temos é Êxodo. Êxodo é o primeiro, Levíticos é o segundo, Números é o terceiro, Deuteronômios é o quarto. O quinto livro da Bíblia, o quinto, é o livro de Gênesis. É um negócio interessante, porque quando eles estão passando pelo deserto, aqueles que saíram do Egito em condição, capacidade de ir à guerra, morreram no deserto por causa da murmuração, vocês lembram disso? O povo ficou rodando até que todos eles morressem. E muitos nasceram no deserto que haveriam de entrar em Canaã. E esses, como eram crianças, não entendiam as coisas. Por isso que veio o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. E com Deuteronômio foi repetido tudo para eles. Deuteronômio é a repetição. Se você encontrar texto que está em Êxodo, está em Deuteronômio, está em Levítico, está em Deuteronômios, e que está em Números, está em Deuteronômio, está correto. Só que faltava uma coisa. Como tudo começou? Aí agora Moisés volta e diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. É como se o livro de Gênesis fosse criado para fechar uma brecha que existia ali, uma lacuna para aqueles que não tinham ainda instrução. Desses cinco livros do Pentateuco, o primeiro deles é Êxodo. E nós temos isso em Êxodo 17:14. Então o Senhor disse a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Esse texto aqui eu fiz referência a ele outro dia quando nós comentávamos sobre a intriga que existia entre Mardoqueu e Amã. Ela surge aqui, quando os amalequitas estavam pelejando contra Israel e o Senhor disse que haveria de eliminar todos os amalequitas. Depois Saul, quando já era rei, em vez de matar Agag, que era rei dos amalequitas, Saul então deixa Agag vivo, guarda algumas ovelhas para sacrifício, desobedecendo à vontade de Deus. Mas aqui nós temos Deus dizendo, Moisés, escreve, porque isto tem que ficar para a memória. Então o registro, ele é para a memória. O terceiro livro que nós temos registrado na Bíblia é o livro da lei. É o livro do Êxodo, melhor dizendo, é o livro do Êxodo, é o terceiro livro registrado na Bíblia. O quarto livro registrado na Bíblia, nós temos várias referências sobre ele. É o livro da aliança de Deus com Israel. Oi, Tânia, paz do Senhor, Deus te abençoe. É o livro da aliança de Deus com Israel. A aliança de Deus com Israel é a lei. A lei tem 613 preceitos. E estes preceitos estão contidos dentro do Pentateuco. E isto está contido num livro só. Foi espalhado dentro do Pentateuco, mas os judeus o têm num livro só. Os textos que nós temos para citar, o primeiro deles é Êxodo 24:7, que diz, e tomou o livro da aliança de Deus com Israel, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Êxodo 24:7, livro da aliança. Deuteronômio 17:18, como eu já disse para vocês, é uma repetição. Deuteronômio é uma repetição da lei. Deuteronômio 17:18 diz assim, será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um traslado da lei. O livro da lei e o livro da aliança são a mesma coisa. Quando o governante de Israel sentasse no trono, ele deveria pegar aquilo que estava ali espalhado no Pentateuco e traduzi-lo para um livro só, 613 preceitos. Continuando o texto, diz, do original que está diante dos sacerdotes e levitas, Deuteronômio 17:18. O rei deveria escrever um livro. Então nós já vamos aqui, nós já vimos, deixa eu só voltar aqui atrás, nós já vimos o livro das crônicas dos reis de Judá, onde registravam tudo que o rei fazia. Não é o livro das crônicas que estão na Bíblia Sagrada, o livro de crônicas que aquele foi escrito por Esdras. Nós já vimos o livro das gerações de Adão, nós já vimos o livro do Êxodo, a saída do Egito, nós já vimos, estamos vendo o livro da aliança de Deus com Israel. Outro textozinho, Deuteronômio 28:58, que diz, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, preste atenção,
Se não tiveres cuidado de guardar tudo que está escrito as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, que é o Senhor teu Deus, este livro está registrado em Deuteronômio 28, 58. É o livro da aliança ou livro da lei. Vamos a mais um livro. Existe um outro livro na Bíblia chamado de livro da profecia. Olha que interessante. Este é o livro do Apocalipse. Livro da profecia. Cristiane Soares, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Muito bem, Tânia ainda está por ali. Livro da profecia. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida. É outro livro que nós vamos falar daqui a pouco. E da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro, que é o livro da profecia. Apocalipse 22, 19. Então nós temos mais um livro, que é o chamado livro da profecia. Vamos à frente. Vamos encontrar outro livro, o livro de Deus. Olha o nome deste livro, o livro de Deus. Talvez seja o livro de Deus, o livro da vida. Nós não temos certeza. O certo é que ele está na Bíblia com o nome de livro de Deus. Vamos lá. Êxodo capítulo 32, versículos 32 e 33. Acompanhe comigo. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha que coisa interessante. Moisés está conversando com Deus, Moisés subiu no monte, Moisés viu de Deus muita coisa lá no monte, pois ele passou 40 dias e 40 noites debaixo da graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo passou 40 dias no deserto, mas teve fome. É sinal que antes ele bebeu água, porque não estava com sede, estava com fome. E geralmente você primeiro tem sede para depois ter fome. Já Moisés não. Moisés passou 40 dias e 40 noites. O texto diz, não comeu e nem bebeu. E lá Moisés viu coisa que eu acho que só Moisés, Paulo e Daniel, para ter visto tanta coisa assim. E Moisés registra, se não, Senhor, se tu não perdoar o pecado do teu povo, tira-me do livro que tu tira o meu nome do livro que tu tens escrito no céu. Moisés viu esse livro. Tem um livro escrito no céu, o livro de Deus. Talvez seja o livro da vida, eu não sei. Continuando no versículo 33 do capítulo 32 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. O Senhor confirmou que ele tem um livro exclusivo nos céus. Olha que coisa interessante. E a gente não vê essas coisas quando está lendo a Bíblia Sagrada. Estes livros. A Bíblia faz referência a vários livros. Por isso que diz, e abriram-se os livros, e abriu-se o grande livro que é o da vida. Nós vamos chegar lá. Então tem um livro de Deus. Interrogação, seria este o livro da vida? Moisés disse, risca o meu nome. Talvez seja o livro da vida. Deus disse, eu riscarei o nome de quem pecar. Talvez seja o livro da vida. Vamos à frente. Existe um livro chamado de livro das maldições. Olha que coisa interessante. Quando a gente vai pesquisando na Bíblia, a gente vai ficando entusiasmado com aquilo que vê. Livro das maldições. Está em Números, está em Deuteronômio. Em Números, o livro das maldições está no capítulo 5, no versículo 23. Livro das maldições, Números 5, versículo 23. Acompanha aí a leitura. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro. O sacerdote estava autorizado por Deus a escrever maldições num livro. Olha que coisa interessante. E com a água amarga os apagará. Meu Deus do céu, vai pegar águas amargas, como aquelas águas lá de Mara, e vai apagar a maldição. Como quem diz, vai ser com sofrimento. Números 5 e 23. Se você quiser ler, fique à vontade. O próximo está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 20. Está escrito assim o texto. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem. E toda maldição escrita neste livro, pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo dos céus. Olha que coisa horrível. Deus tem um livro de maldição. Deus determinou que escrevesse maldições no livro. Daniel dos Anjos está dizendo, o sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará com água amarga. Na tradição de Daniel está num documento. Na minha tradição aqui, Daniel, que é a Corrigida Fiel, está num livro, que vai dar na mesma coisa, né? Nós sabemos que naquela época nem livro existia.
Naquela época existiam os pergaminhos, aqueles rolos, né? O livro é algo novo. Então, quando foi feita a tradução para os nossos dias, quem traduziu, sendo um anal, um registro, traduziu como livro e não está perdido não. Muito bem, Daniel, participe aí. Vamos lá para Deuteronômio 29, versículo 27, que também fala desse livro das maldições. Daniel, se quiser ir colocando aí, fique à vontade. Tânia, se quiser colocar. Nerisvaldo dos Santos, minhas deferências. A parte do Senhor, se quiserem participar, fique à vontade. Ainda sobre o livro das maldições, Deuteronômio 29, versículo 27. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Esta terra não é a terra do Brasil não, tá? Alguém profetizou que no dia 30 de março, exclusivamente hoje, nós estamos em 30 de março de 2021, haveria aí um anjo, um cavalo amarelo, tal, e não se cumpriu. Hein? Então, para explicar, esse texto que nós estamos lembrando aqui de Deuteronômio 29, 27, é um texto lá de Israel, lá daquela época e etc. Só para não fazer confusão. Dentro da nossa temática, existe o livro das maldições. Olha que coisa interessante. Vamos ao próximo livro, porque nossa live ela é longa, nós temos muita coisa para falar. O próximo livro que nós temos aí é o livro das guerras do Senhor. Livro das guerras do Senhor. Vamos represtinar quantos livros nós já falamos aqui. Número 1, nós falamos dos livro das crônicas dos reis de Israel. Nós falamos dos livros das gerações de Adão. Nós falamos do livro do Êxodo. Nós falamos do livro da aliança de Deus com Israel, que é a lei. Nós falamos do livro da profecia. Nós falamos do livro de Deus, que talvez seja o livro da vida, 6. Nós falamos do livro das maldições, 7. E agora nós vamos falando do livro das guerras do Senhor, 8. A Bíblia fala do livro das guerras do Senhor. Este tem somente um registro na Bíblia. Livro de Números, capítulo 21, versículo 14. Números 21 e 14 está escrito: por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Armon. Livros das guerras do Senhor. Não sei quem escreveu esse livro, não sei o registro desse livro, aliás, registro eu sei, as guerras do Senhor. Não sei se Nerisvaldo, aquele assunto lá que você me passou, eu estou preparando, viu? Eu vou soltar a live. Aguarda aí que nos próximos dias eu anunciarei. De sorte que no livro de Números está registrado que existe o livro das guerras do Senhor. Olha que interessante. Aí nós vamos para um livro que é muito conhecido nosso, muito conhecido assim, a gente fala muito dele. E nós haveremos de usá-lo como referências várias vezes hoje. É o chamado Livro das Obras dos Homens. Livro das Obras dos Homens, ou Livros das Obras dos Homens. Quando a gente lê o texto que nós vamos ler agora, dá a impressão que existe mais de um livro que registram as obras dos homens. Né? A gente sabe do livro da vida e o livro das obras, mas parece que são os livros das obras. Preste atenção aqui comigo. O nosso texto, para quem quiser acompanhar aí, Nerisvaldo, Daniel, etc., está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. O texto diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então nós temos um livro da vida, e eu não sei se no coletivo aqui, os livros, nós ainda vamos citar vários aqui, se todos esses livros foram abertos, e quando diz as obras que estavam escritas nos livros, ou se existem livros só para obras. De sorte que nós temos livro que registra as obras dos homens. Nós temos as nossas obras registradas em livros. Este é o número 9. É o livro de número 9. Apocalipse 20, 12. Nós agora vamos para um livro muito famoso, que é o livro da vida, que talvez seja aquele lá que Moisés chamou de o livro de Deus. Talvez seja o livro de Deus. Moisés diz, risca o meu nome. Deus diz, riscarei o nome de quem pecar. Não vou riscar de qualquer um só porque está pedindo. Olha que interessante. Se você pedir para Deus riscar o teu nome do livro da vida e você não tiver pecado, Deus não te tira do livro da vida. Que tal? Legal, né? Interessante. Agora, aquele que pecar, Deus já anunciou.
já deu seu veredito, o seu oráculo. Eu vou tirar a sua conclusão. E o livro da vida, ele tem várias referências e foi muito referido no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós não temos referência dele, mas no Novo Testamento nós temos referência em Filipenses, em Apocalipse. O livro da vida ele é muito conhecido pelos cristãos. Haja vista nós aguardarmos que o nome esteja escrito no livro da vida. Nós lemos lá em Lucas que os nossos nomes estão escritos em livros nos céus. Talvez essa referência aí seja uma referência ao livro da vida. Vocês viram lá que nós lemos Lucas 10, do 17 ao 20. Vamos ver o que diz aqui no primeiro versículo, que é Filipenses capítulo 4, versículo 3, acerca do livro da vida. Foque. E este é importante. Este aqui é importantíssimo. Vamos lá. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Os cooperadores da obra do Senhor têm seus nomes escritos no livro da vida. As mulheres que servem na obra do Senhor têm seus nomes escritos no livro da vida. E aqui não cabe interpretação diversa. É somente quem está ligado a Cristo para o seu nome estar no livro da vida. Vamos mais à frente. Vamos para Apocalipse capítulo 5, versículo 3. Nós já lemos lá atrás em Lucas, onde os discípulos disseram: Mestre, os demônios se nos submetem. Jesus disse: não fiquem felizes com isso. Alegrai-vos pelos vossos nomes, está escrito nos céus. E isto é importante, é porque lá tem um registro. Nós já vimos que homens como Noé, Daniel e Jó têm seus nomes lá. Então, no livro da vida, os nossos nomes também estarão escritos. Vamos a Apocalipse 3, versículo número 5. E o que vencer, o que vencer, será vestido de vestes brancas. O que vencer vai ter veste branca. E de maneira nenhuma, de modo algum, não tem quem faça, riscarei o seu nome do livro da vida. Olha que coisa interessante. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3 e 5. Pai, hostes angelicais, este aqui é Cláudio Nô, este aqui é Nerisvaldo, este aqui é Daniel, esta aqui é Tânia, né? Esta aqui é Patrícia. Olha que coisa linda. Os nossos nomes serem confirmados. E Jesus disse bem assim: aquele que me nega, eu me negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessa, preste atenção, eu confessarei diante de meu Pai. Olha que coisa interessante, coadunando com o texto que está aqui em Apocalipse. Jesus disse lá nos Evangelhos, está registrado aqui em Apocalipse. E outro texto diz: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso que eu tenho prazer em dizer que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Isto é muito mais importante do que muita ganância, arrogância do coração humano aqui na terra. O Senhor tem o melhor para nós, que é o nome escrito no livro lá nos céus. Legal, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos para Apocalipse capítulo 17 falar mais um pouco sobre o livro da vida. É o 10º livro, se eu não estou enganado, que nós estamos comentando. Livro da vida, Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e que já não é e que ainda é. Então existe alguém que não está escrito no livro da vida, não tem para onde correr. Ou aceita Jesus, ou confessa Jesus como Salvador, ou não tem o nome escrito no livro da vida. Haverá raras exceções que nós vamos comentar sobre ela aqui. Nós vamos falar ainda sobre o Tribunal de Cristo, nós vamos falar sobre o juízo final. Então, há raras exceções. E Nerisvaldo, por exemplo, que estuda muito escatologia, recentemente Nerisvaldo fez um texto muito bom, muito instrutor sobre o anticristo. Aqui, Nerisvaldo, nós vamos falar sobre os livros que serão abertos no juízo final. Olha que interessante. Vamos falar de outras coisas aqui. Ainda vem natureza, ainda vem consciência. Calma aí que tem muito assunto pela frente. É que a gente vai degustando aos poucos para poder chegar no cerne da questão. Vamos ainda para Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12. Apocalipse 20 e 12. Deixa eu molhar a goela aqui que já começou
faltar. Estou tendo que falar alto, o barulho ali fora parece que tá mais alto do que o meu aqui dentro. Isso aqui, ó, é o nosso canal Preparando-se para EBD. Se você ainda não é inscrito, vá lá no YouTube, viu? E se inscreva. Porque é lá que nós colocamos todos esses estudos, todas essas lives. Apocalipse 20, 12. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Nós já citamos esse texto, mas agora citamos para falar do livro da vida. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. É o livro das obras que nós já falamos. Mas aqui está, Apocalipse 20, 12, o livro da vida. Quando nós vamos para Apocalipse 20, versículo 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Interessante que João registra lá de trás, do passado, do ano 100, vendo o que vai acontecer lá no futuro. João entrou no tempo Kairos, quando ele foi arrebatado ali, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, fala sobre isso. E lá ele conseguiu, do seu tempo, ver o futuro. E ele disse, e aquele que não foi achado, creio eu que João viu a lista de muita gente que foi chamado, fulano, cicrano, fulano tal, beltrano. E outros foram apresentados e dito, quem é esse aí? Fulano de tal. Não, o nome dele não está aqui não. Para o fogo eterno. Olha que coisa interessante. Vamos a mais uma referência. Apocalipse 20, 19. Nós lemos o Apocalipse 3, 5 ou 5, 3. Nós lemos 17, 8. O 20, 12. O 20, 15. E agora o 22, 19. Diz assim. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia... Nós já falamos sobre o livro desta profecia, que é o Apocalipse. Deus tirará da sua parte do livro da vida. Existe o livro da vida. O seu nome vai ser tirado do livro da vida. Aquele que tira qualquer coisa desta profecia, o seu nome vai ser tirado do livro da vida. Olha que coisa interessante. Isto quer dizer que quando alguém traz, preste muita atenção, heresias, pastor Gideon Sena, minhas deferências, grande abraço, estou feliz por saber que nossa igreja aí ganhou um terreno e que nós vamos construir um templo muito grande. Conversei com o pastor Issan hoje, ele alegou no meu coração quando me disse isso, viu? A paz do Senhor, Deus abençoe, um abraço a toda a família, a irmã Flávia e os meninos, fique com Deus. Então, em Gênesis 22, 19 está escrito que quem tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus tirará da sua parte no livro da vida, vai tirar da cidade santa e vai tirar das coisas que estão escritas no livro de Apocalipse. Então, alguns aí estão trazendo algumas falsas doutrinas. E tem alguns desavisados que estão entrando agora até pelo campo da profecia. Ainda hoje mesmo, já citamos e vou voltar a citar, marcaram a profecia não cumpriu. Então vamos tomar cuidado para nós relatarmos aquilo que está estritamente na Bíblia. Nós vivemos dias em que os homens fazem interpretações de qualquer natureza e acabam transmitindo mensagens da forma que querem. Não tem muito tempo, saiu uma música muito bonita, nós até fizemos uma live aí em defesa de Silas, e as pessoas começam a pregar essas coisas como se a música tivesse acima da Bíblia. A música diz que Silas reclamou, ô Paulo, orar por quê? Cantar o quê? Aí o pregador vem e diz, e quando Silas reclamou, e não sei o quê, e Paulo repreendeu. Ô meu irmão, isso não existiu não. Silas foi escolhido por Paulo porque era mais ou menos no seu nível. É uma coisa interessante. Vamos ler a Bíblia, vamos dizer exatamente o que diz a Bíblia, para nós não acrescentarmos, não sofrermos com pragas ou não perdermos em bênção, tá bom? Então temos aí o 10º livro, que é o livro da vida. Agora tem um outro livro aqui, que pouca gente comenta sobre ele. Eu acho que Nerisvaldo já comentou muitas vezes, mas pouca gente comenta sobre ele, e eu faço questão que você abra a sua Bíblia. Está escrito em Apocalipse 13, 18 e em Apocalipse 21 e 27. Preste atenção que não é a mesma coisa. Nós acabamos de falar do livro da vida e agora nós temos o livro da vida do Cordeiro. Meu Deus do céu. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O livro da vida, ele é utilizado no julgamento. O livro da vida estará lá no tribunal de Cristo. O livro da vida estará lá no juízo final.
O livro da vida estará nos dois. Já o livro da vida do Cordeiro é o que peneirou no livro da vida e passou. O que passou da peneira do livro da vida vai constar no livro da vida do Cordeiro, que é a lista de chamada para os que vão entrar no novo céu e na nova terra. Os que vão entrar no novo céu e na nova terra estarão escritos no livro da vida do Cordeiro, e você é convidado a ler a Bíblia, você é convidado a discordar do que eu estou dizendo, a fundamentar. Vem abaixo aí quando estiver no YouTube, coloque lá seu comentário. Eu discordo, não é nada disso. Agora, fundamente. Eu costumo falar muito do filósofo, do teólogo Chicó. O teólogo Chicó, ele diz, não sei, só sei que foi assim. Não faça isso não. Fundamente. Livro da vida do Cordeiro, assim diz o texto. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí praticamente deixa o texto em dúbio, né? Agora vamos lá para Apocalipse 21 e 27. E não entrará nela, na Nova Jerusalém, nós já passamos aqui o juízo final, já passou, agora é Nova Jerusalém, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só entrará na Nova Jerusalém só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ponto final. Então uma coisa é você ter o livro da vida para o juízo final, e outra coisa é você ter o livro da vida do Cordeiro para o novo céu e a nova terra. Preste atenção nesse detalhe. Livro de número 11, livro da vida do Cordeiro. Guarde isso aí, livro da vida do Cordeiro. E se você é um estudante responsável, da Bíblia Sagrada, leia isso com muito cuidado, tá bom? Eu particularmente gosto muito de ouvir vídeos de mensagens, gosto muito de ler livros, mas quando eles falam, a referência tem que vir para que eu confirme na Bíblia. Se eu não confirmar na Bíblia, entra por aqui, sai por aqui e não deixa nada. Agora, se eu confirmar na Bíblia, se eu ler, se eu interpretar, aí há uma diferença. Tranquilo? Vamos a mais alguma coisa aqui. É interessante nós sabermos, já que nós falamos do livro das obras, é interessante nós sabermos que quando o homem morre, as suas obras o seguem. Algumas pessoas dizem que morreu, aí vem o sono da alma. Não tem nada a ver de sono da alma. Nós temos texto lá na abertura do 6º selo, de Apocalipse capítulo 6, me parece que o versículo 9, onde as almas que estão no escabelo dos pés de Deus, estão ali abaixo dos pés de Deus, do trono de Deus, elas dizem, até quando, Senhor, justo e vingador, justo juiz, não vingarás o nosso sangue dos nossos inimigos? E quem faz isso é porque está consciente. Tem o rico e Lázaro, que tem aquela dúvida se é uma parábola, se não é, mas no rico e Lázaro tem aquela relação de que eles estão conscientes, conversando, tanto que o rico dirige sua fala, Abraão responde, então existe um diálogo, existe consciência. As obras seguem. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Ouça, não vamos falar do livro aqui, vamos falar de que as obras seguem, por isso que estão escritas no livro, para a memória. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Aqui eu chamo a tua atenção para algo muito importante. Quem morre em Cristo, confessando em Cristo, será ressuscitado. Morreu confessando a Cristo, será ressuscitado. As suas obras o seguirão, para que ele lá diante de Deus, ele receba pelo que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Já o arrebatamento é diferente. O arrebatamento você tem que estar em estado de santidade. O arrebatamento você tem que estar em estado de santidade ou não será arrebatado. Se o vaso não estiver limpo, não será arrebatado. Pelo menos é o que a Bíblia registra. Agora, quem morre em Cristo, os que morreram em Cristo, e quem morre em Cristo peca. Eu gostaria que colocasse aí um joinha assim, aquele que está com Cristo e não pecou até hoje. Diga aí, bota aí, eu nunca pequei, coloca aí, registre aí. Eu oriento que você peça perdão pelos pecados, agora registre que você nunca pecou. É complicado. Então volta a ler o texto e espero que você entenda a partir de agora. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos,
e as suas obras os seguem. Olha aí, as nossas obras seguem, estão registradas no livro das obras. Que coisa interessante. Aquele que morre confessando a Cristo, seu nome está escrito no livro da vida. Haverá ressurreição para ele. Haverá no tribunal de Cristo o pagamento, a recompensa pelas obras realizadas aqui em prol do reino de Deus. Você acha que isso aqui que eu estou fazendo é de graça? Não, isso aqui tem recompensa. Quando chegar lá diante de Cristo vai ser recompensado. Faça mesmo. Vamos à frente. Vamos aqui para descobrir agora quais livros serão abertos. Quais livros serão abertos? Tem duas coisas que eu não falei aqui ainda, que é a questão da natureza e a questão da consciência. A questão da mente, da natureza e da consciência. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Quais livros destes, então, serão abertos no tribunal de Cristo? Vamos ver o que diz Romanos 14:10. Mas tu que julgas a teu irmão, ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Você é crente? Vai comparecer. É crente? Vai comparecer. E se vai comparecer, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aí você vai dizer, mal? Mal. Tem crente que tem hora que mente, tem crente que tem hora deseja o mal do próximo, tem tudo isso. Nós temos registro na Bíblia de irmãs que brigavam para saber quem era que fazia a melhor obra de Deus. Tem tudo isso. Então são obras más. E até as obras más receberão a devida recompensa. Quem tiver feito a obra boa vai receber do Senhor a recompensa. Então no tribunal de Cristo nós já temos que a primeiríssima coisa lá é o livro da vida. A primeiríssima coisa no tribunal de Cristo é o livro da vida, porque ele precisará confirmar no livro da vida que ele é a pessoa própria. A segunda coisa que nós temos registro que estará no tribunal de Cristo, e aqui para quem não entende, o tribunal de Cristo ele é um tribunal para a igreja. Aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador haverão de passar pelo tribunal de Cristo, que é logo posterior ao arrebatamento da igreja. A igreja será transformada, arrebatada. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois a igreja todos serão transformados, arrebatados, encontrar o Senhor nos ares e imediatamente entra no tribunal de Cristo para receber o pagamento, a recompensa, o galardão pelas obras. Nós temos aí uma live que fala só sobre galardão, você deve dar uma lida lá. E lá, o livro da vida estará presente. Os vossos nomes estão escritos no livro da vida, alegrai-vos, os vossos nomes estão escritos nos céus, alegrai-vos. Aí agora para saber o que cada um fez, cada um comparece diante do Senhor e é confrontado pelo livro das obras. O que for de bom ou de mal que o homem tiver feito, está registrado no livro das obras. E aqui, gente, é complicado falar, e necessário de qualquer forma, porque existe as obras que são feitas para aparecer. A obra que é feita para agradar aquele obreiro, a obra que é feita para agradar aquele irmão, aquela irmã. Ô irmã Edna, paz do Senhor, Edna Andrade. Lembrei agora do meu querido pastor Francisco. Tive o privilégio de ter o pastor Francisco como aluno da escola dominical. Isso a gente carrega no coração o tempo todo. Deus te abençoe, irmã Edna. Então as obras serão colocadas lá, todas elas. Aí alguma obra não foi feita com excelência, não foi feita com dedicação, não foi feita com vontade, não foi feita com esmero. Essa obra vai ser julgada como feno, palha ou madeira. E haverá obra que vai ser julgada como ouro, prata e pedras preciosas. As nossas obras devem ser cuidadas, porque nós as apresentaremos diante do tribunal de Cristo. E por elas nós seremos galardoados ou não, certo? Então nós temos aí o livro da vida e o livro das obras dos homens que estará lá no tribunal de Cristo. E se for no juízo final, aliás, e quando for no juízo final, quais livros serão abertos? E aqui eu gostaria que você prestasse atenção um pouquinho. Livros que serão abertos no juízo final. Nós temos citado já, vou fazer uma retrospectiva dos livros para que auxilie você. O livro das crônicas dos reis de Judá. Livro das crônicas dos reis de Judá. Este livro estará no juízo final?
Resposta: não. Este livro não estará no juízo final. Nós temos o livro das gerações de Adão. Ele estará no juízo final? Para efeito de julgamento, não. Pode ser que ele esteja lá para qualquer outra coisa, mas para efeito de julgamento, não. Até porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele é da linhagem de Adão, todos nós somos, mas ele é de uma linhagem de onde passa Adão, onde passa Abraão, etc. Davi, né? Não vejo necessidade dele lá não, pelo menos a Bíblia não fala que ele estará presente. O livro do Êxodo estará presente? Talvez, porque dentro do livro do Êxodo está o livro da lei, e os judeus precisam passar pelo julgamento do livro da lei. Vamos à frente. O livro da aliança de Deus com Israel estará presente? Sim, com certeza. Com certeza estará presente. Nós vamos ler sobre ele daqui a pouco. Com certeza estará presente. O livro da profecia, o Apocalipse, estará presente? Sim, porque já está escrito no 22:19. Se alguém tirar, vai perder. Se alguém acrescentar, vai receber em pragas. Estará presente. O livro de Deus, que Moisés fez referência em Êxodo 32, versículos 32 e 33, estará presente? Tudo indica que sim. Tudo indica não, estará presente. E tudo indica que é o livro da vida. Então sim, é fundamental. O livro das maldições estará presente? Talvez, né? De repente alguém fez alguma coisa e em vez de constar no livro da vida, ele constou no livro das maldições. E aí? Estará presente sim. Outro lá. Livro das guerras do Senhor estará presente? Provavelmente não. É alguma coisa que o Senhor fez defendendo Israel. Livro das obras dos homens estará presente no juízo final? Sim, com certeza. Os homens serão julgados pelas suas obras, pelo que constar no livro das obras. E o livro da vida estará presente amplamente. O livro da vida estará presente amplamente no juízo final. E o livro da vida do Cordeiro estará presente no juízo final? A resposta é não. O livro da vida do Cordeiro não estará presente no juízo final. Quem entrou por último não estiver entendendo, eu já expliquei que o livro da vida do Cordeiro é a lista de chamada ou a lista de presença para a entrada no novo céu e na nova terra. Ele vem posterior ao juízo final e está registrado em Apocalipse 21, versículo 27. Então vamos ver o que estará presente no juízo final. Primeiro livro. Desculpa. Livro das obras dos homens. O critério deste julgamento será segundo as suas obras, e cada um será julgado segundo as suas obras. O que significa que as penalidades corresponderão à culpa de cada pecador. A quem muito é dado, muito é cobrado. Cada um vai ter a sua medida, vai receber a sua cota parte. Lá em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48 está escrito: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, o outro não soube qual era a vontade do Senhor, não ficou sabendo, eu não sabia. E fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Aqui você deve prestar atenção, porque aqui nós começamos um divisor de águas, uma bifurcação, com relação a algumas interpretações. Veja, alguns interpretam que todos serão condenados no juízo final. Não, todos não serão condenados no juízo final, não. Nada disso. O juízo final, ele haverá pessoas que não conheceram a Cristo. Alguém dirá que desde Adão até o final do milênio, quem não conheceu a Cristo será condenado. Eu lamento informar que essa interpretação está errada. Em primeiro lugar, a graça ela vai durar até o momento em que Jesus descer dos céus com a igreja. A graça ela vai durar. Nós vamos fazer uma live aí, o segredo de Deus. Aguarde aí que a próxima live na sequência será o segredo de Deus. Seria ela hoje. Mas o Senhor tocou no meu coração, me deu mais alguma ideia acerca da graça da live, o segredo de Deus, e nós deixamos ela para frente. A graça ela vai durar até Jesus voltar no final da grande tribulação para salvar Israel. Israel será salvo por graça. Eu já adianto para quem quiser assistir a live que o segredo de Deus é que Israel vai ser salvo. Ponto.
O Senhor vai salvar Israel. O remanescente será salvo. E Paulo deixa isso bem nítido na carta aos Romanos. Ele fala disso várias vezes, especialmente em Romanos 9, 27. Então a graça vai durar até lá. Haverá salvação durante a grande tribulação. Nós já sabemos que aqueles que não aceitaram Jesus, mas que morrerem por ele na grande tribulação, serão salvos. São os mártires. São vistos lá. Quem são esses? Esses são os que vêm da grande tribulação. Não aceitaram o sinal da besta, não se dobraram, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos e agora estão passando direto aqui, não estão entrando no julgamento. Então haverá salvação. Certo? Aqui nós estamos falando no versículo 48, abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48, que haverá julgamento punido para aquele que sabe e não age como deveria agir. E haverá menos julgamento, menos rigor para aquele que não sabe e errou. Ele errou, mas não sabia. Como é que você vai cobrar uma coisa de alguém que ele não sabia? Então, Deus, nós vamos falar sobre isso aqui para baixo daqui a pouco, aguarde aí, no juízo final, abrirá os livros, e além do livro das obras e do livro da vida, haverá outro livro, o livro da consciência, o livro da memória, haverá o livro da natureza. Eu não coloquei aqui eles como livro lá atrás, porque eu tenho alguns pontos de vista a respeito, mas a natureza será chamada para testemunhar, a memória do camarada vai ser chamada para testemunhar e a consciência dele vai ser chamada para testemunhar. Eu particularmente não vejo como livro, apesar de alguns colocarem como livro da natureza, livro da memória e livro da consciência. Certo? Então haverá níveis de julgamento. Vou reler o texto para você. Lucas 12, 47 e 48, abra sua Bíblia, se alguém tiver uma versão diferente, aí Daniel que deve estar acompanhando, Nerisvaldo, se alguém tiver uma versão diferente, coloca aí no texto a sua versão, se for diferente do que eu estou dizendo, irmã Edna, pastor Eunício, Pai do Senhor, minhas deferências ao Senhor também, diz assim o versículo 47, e o servo que soube da vontade do seu Senhor, o servo que soube, ele sabia qual era a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, não fez como o Senhor mandou, nem fez conforme a sua vontade, diz o texto, será castigado com muitos açoites. Esse muitos açoites aqui pode ser entendido de forma figurada e de forma literal. Ele vai ser castigado bastante. Vamos para o versículo 48, diz assim, Lucas 12, 48. Mas, no entanto, todavia, é uma interjeição. O que não soube o que? Da vontade do seu Senhor. Mas o servo que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoite também, digamos, chegou e disse, você não é para fazer isso. Aliás, ninguém é para fazer, mas avisou para este. Ele foi lá e fez, açoite. O outro que não sabia, fez a mesma coisa, vai receber menos açoite. Se aquele receber 10, esse vai receber 3, vai receber 4, vai receber 1, vai receber 9, mas vai receber menos. Aí o texto continua. E fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, o texto está explicando o contexto agora, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Então, haverá níveis de julgamentos no juízo final. Há níveis de julgamento. Existe uma interpretação seca, assim, literal, que ela complica, porque vamos imaginar uma mulher nascida num país muçulmano, ensinada sobre a doutrina de Alá, do Islã. Ela só conhece Alá, vive de burca, ela nem ouviu falar em Jesus, nem sabe quem é Jesus. Essa mulher tem a sua vida regrada, segue ali todos os seus preceitos, não tem luta com a sua consciência, a sua memória está perfeita, a natureza não tem nada contra ela. Por que essa mulher vai ser condenada? Não sou eu quem condeno, mas eu sei quem salva, é Jesus. E ele é um juiz justo. Por mais que alguns não queiram aceitar, ele é um juiz justo. Não tem como ele cobrar alguma coisa de alguém que ele não entregou. Então nós estamos falando do livro das obras dos homens, que as obras serão abertas lá. E as obras serão medidas, sopesadas. A quem muito é dado, muito é cobrado. Gesiel Gomes de Oliveira, meu irmão lá do Pernambuco. Boa noite, mestre, Pai do Senhor, Deus te abençoe, Gesiel, vamos à frente. Então, vamos à frente aqui.
O Senhor então recompensará cada um segundo as suas obras. O Senhor recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, vamos lá. Romanos capítulo 2, versículos 6 a 11. Romanos capítulo 2, versículos 6 a 11. Acompanhe aqui. Nós já falamos que as obras, o livro das obras, as obras serão abertas, o livro será aberto, as obras serão sopesadas, tal, a motivação, tal. Aí diz assim, a vida eterna, Romanos capítulo 2, versículo 6 ao 11, versículo 6 diz, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Para quem é a vida eterna? Para quem, com perseverança, procura fazer o bem. Procuram glória, procuram honra e procuram incorrupção. Para estes, a recompensa é a vida eterna. Presta atenção. Observe aqui, que aqui não está nem falando de Cristo. Procurar fazer o bem, parece até aquela questão que o pessoal diz, fora da caridade não há salvação, como dizem os espíritas. Mas imagine uma pessoa que não ouviu falar de Jesus. Não ouviu falar de Jesus mesmo, nem no rádio, nem num panfletozinho, nem nada. Aí fica a sua responsabilidade como cristão, onde você deveria esclarecer quem é Jesus para as pessoas. A gente pensa que as pessoas sabem quem é Jesus. Se nós queremos que as pessoas sejam salvas, precisamos dizer a elas. Senão, elas terão que passar por um critério onde elas vão ser uma dificuldade muito maior, porque por Jesus tem-se graça. Fora de Jesus tem-se lei. Vamos à frente. Não a lei mosaica. Versículo número 7. A vida eterna aos que com 6. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Versículo 7. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos. Tu que só vive criando confusão. Os contenciosos. Os desobedientes à verdade. Sabe, a verdade está na sua cara nua e crua e você inverte a verdade? Sabe? Eu recentemente acompanhei aí nas redes sociais, especialmente no YouTube, uma discussão numa determinada convenção. Alguns que estão aqui me assistindo sabem do que eu estou falando. Onde começou um disse-me disse, foram a juízo, não sei quem comprou apartamento não sei aonde, milionário, fez não sei o que com o asilo dos velhos. Gente, a verdade é a verdade. Se todo mundo falar a verdade, não tem essa intriga. Abra aí a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2. Vamos seguir aqui. Mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes a inimigo. Vamos seguindo aqui. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu e também do grego. Em outras palavras, quem faz o mal vai receber lá no juízo final tribulação e angústia. Não tem para onde correr. Às vezes o camarada se livra da situação aqui. Ele se livra aqui ele se livra. Mas quando chegar lá diante de Deus, ele vai sofrer tribulação e angústia, independente dele ser judeu, que nós vamos falar do segredo de Deus aí, independente dele ser grego. Eu, por exemplo, não sou grego, mas sou gentil, né? Gentil na forma de falar, porque agora eu sou judeu porque aceitei a Jesus como Salvador. Eu sou um zambujeiro bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira. Nós vamos falar sobre isso aí na live O Segredo de Deus. Mas no independente, fez o mal, vai receber o mal. Cada um receberá segundo as suas obras. Continuando, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente do judeu e também do grego. Também tem quem faça o bem. Vamos seguir aqui. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha aí, Deus não faz acepção de pessoas no que diz respeito a julgamento. De bênção também não, mas a julgamento especialmente. Ô Paulo Enéas, Deus te abençoe, meu primo, tudo bem? Vamos à frente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ainda falando do livro das obras, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Né? Então haverá no juízo final também o livro das obras. Aqui está o tribunal de Cristo, mas também estará no juízo final o livro das obras para que recebam lá. Deus me livre do juízo final. Eu quero estar no juízo final como julgador. Tem uma live nossa aí que fala sobre os anciãos, os 24 anciãos.
assiste essa live, está no YouTube, você vai entender o que eu quero dizer. O próximo livro que estará presente no juízo final é o livro da vida. Este livro refere-se à lei de Moisés, o livro da lei, perdão, o livro da vida não, o livro da lei. O próximo livro que estará presente no juízo final, o primeiro é o livro das obras, o segundo é o livro da lei. Romanos capítulo 2, versículo de 12 a 14. Romanos capítulo 2, versículo de 12 a 14, livro da lei, estará presente no juízo final e nós vamos provar agora. Este livro refere-se à lei de Moisés, ponto. O princípio evidente aqui é que o homem é julgado pela luz existente e não pela luz que ele não pode aproveitar, e sim conhecer, e nem conhecer. O argumento é que o homem seria justificado se praticasse a lei. A lei foi dada para praticar. Praticou a lei ou não? Quem é que quer viver debaixo da égide da lei? Se alguém quer viver debaixo da égide da lei, logo não está debaixo da lei de Cristo. Ele será julgado pela lei. E quem é que há de se salvar? Pela lei, ninguém se salva. O único que cumpriu a lei foi Jesus. Infelizmente, os judeus não têm o livro do Apocalipse, os judeus não têm a carta aos Romanos, os judeus continuam acreditando na lei de Moisés e a lei de Moisés só serve para os condenar. E a lei de Moisés estará presente no juízo final. Vamos à frente. Ninguém pode guardá-la perfeitamente. Não há justificação pela lei. Seremos ou serão justificados pela lei do Evangelho. Nós somos justificados pela lei do Evangelho, que é a graça. Vamos ver o texto que está em Romanos 12, de 12 a 14, que fala sobre o livro da lei. Preste atenção. Livro da lei, lá no juízo final. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Ou seja, os que estavam sem lei serão julgados sem lei. Paulo diz bem assim: eu me coloquei como sem lei, me fiz como sem lei, todavia não estando sem lei, para os que eram sem lei, para que de alguma forma ganhasse algum. Paulo disse: eu não estava sem lei, eu estou debaixo da lei de Cristo. Mas Paulo aqui está dizendo na carta aos Romanos, aos crentes de Roma, é muito importante a carta aos Romanos, porque todos os que, esse porquê aqui é junto, é uma explicação, porque todos os que sem lei pecaram, qual é o caminho que você quer? Você quer viver debaixo da lei de Cristo ou da lei de Moisés? Você quer viver sem a lei de Cristo e levando em consideração a lei do mundo? Qual que você quer? É sobre esta que você vai ser julgado. Sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Vai ser julgado pela lei. No juízo final a lei estará lá. O livro da lei, os seus 613 preceitos serão abertos. Versículo 13. Romanos 2 e 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que praticou a lei, se ele praticou, ele vai ser justificado. Mas o único que praticou a lei foi Jesus Cristo. Por isso que é melhor estar debaixo da lei de Deus, cuja graça é Cristo, cuja justificação é Jesus. Versículo 14 do capítulo 2 de Romanos. Porque, quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, mas para si são lei. Ou seja, os gentios, se não estão subjugados à lei de Deus, eles serão julgados por aquilo que está na sua consciência. Nós vamos falar sobre o livro sobre a consciência daqui a pouco. Então, fechando, o livro da lei estará presente no juízo final, assim como o livro das obras. Próximo livro presente no juízo final, livro da vida, Apocalipse 20, verso 12. E este aqui nem precisa interpretação para entender que ele estará presente lá. Ele é direto. Apocalipse 20, 12 diz: E vi os tronos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Ponto. Ele estará no juízo final. E os mortos foram julgados pelas obras que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Livro das obras e livro da vida. O livro da vida tem os nomes dos que creram em Cristo e foram salvos pela graça de Deus. Abriu-se o livro da vida para revelar que os nomes dos mortos salvos aparecem no mesmo. O último inimigo a ser destruído é a morte e o inferno. O livro da vida estará lá para mostrar que haverá
quem crê em Jesus mesmo depois do arrebatamento da igreja. Muita gente não concorda, mas a Bíblia registra que haverá salvação. Certo? Vamos à frente. Também será levado em consideração no juízo final um julgamento à luz da consciência. Por que a luz da consciência, Diácono Cláudio Honor? Meu irmão, a luz da consciência porque as pessoas existem na Terra desde Adão. Quando nós lemos a história dos descendentes de Adão, nós vamos encontrar infelizes como Enoque. Tem um Enoque, descendente de Adão, que o camarada é ruim. O camarada aprontou, o camarada... Enoque ou Lameque? Vixe, Enoque não, é Lameque. É Lameque. O camarada era ruim, matava outro só porque pisava no pé dele. Mas nós vamos ter um outro, agora me deu a dúvida aqui se é Enoque ou Lameque, que tem o mesmo nome, mas é da descendência de Sete. E esse rapaz fez o bem. Então estas pessoas receberão de Deus o devido julgamento porque elas não foram julgadas ainda. Todas aguardam o julgamento, como escreveu Salomão, que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Mas volta e fica aguardando o julgamento, como está lá no rico e Lázaro. Abraão está lá aguardando o julgamento. O rico está aguardando o julgamento, Lázaro está aguardando o julgamento, Maria está aguardando o julgamento, João Batista está aguardando o julgamento, José está aguardando o julgamento. O único que não aguarda o julgamento é o Senhor Jesus Cristo. Os demais, todos. Os que faleceram hoje, que foram enterrados, já estão aguardando o julgamento. Né? Nós tivemos a tristeza de uma pastora nossa aqui da cidade próxima partir para a eternidade por causa dessa infelicidade do Covid-19 e está aguardando julgamento. Está com Cristo, mas aguardando julgamento. Todos haverão de ser julgados. No caso dos crentes, no tribunal de Cristo, e os demais no juízo final. Até porque no juízo final, como eu disse aí na live dos 24 anciãos, se você quiser assista, nós haveremos de julgar. Assista lá e tire suas conclusões. Julgamento à luz da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 9, versículo 1. A consciência, ela retrata justiça. E no julgamento divino precisa haver justiça, porque a consciência do homem vai revelar a verdade dos fatos. Não tem como dizer pela consciência que alguma coisa está certa ou está errada. Você sabe. A boca pode até dizer diferente, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se for engano, é engano. Se for verdade, é verdade. Mas a consciência diz, errei. Bem recente eu fiz contato, uma pessoa fez contato comigo e fez questão de deixar registrado. Você não errou. Quem errou fui eu. Eu digo, olha, isto é a consciência. A consciência é verdadeira, é fundada num padrão absoluto e imparcial, sem possibilidade de escape. Cada um tem a sua, que é um juízo interno. Vamos ver o que diz Romanos 2:15. Os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente com a sua consciência. O coração vai testificar junto com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No tribunal de Cristo, no juízo final, a consciência será levada em consideração. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que ele, em paráfrase, eu não lembro agora exatamente o texto, que ele seguisse o seu ministério como obreiro que tem uma boa consciência. A consciência tem que estar pura. Às vezes as acusações vêm, mas a consciência tem que estar pura. Tem hora que não é necessário você dar muita explicação, porque se você der, quanto mais mexe, mais fede. Eu mesmo sou do princípio que se quiser acreditar no que eu digo, beleza. Se não quiser, pode seguir, porque eu mesmo não pretendo ficar discutindo muito com ninguém, não. Doutora Eliana Câmara, seja muito bem-vinda, minha colega advogada, muita honra tê-la conosco aqui. A nossa live é sobre livros que constam na Bíblia Sagrada e o seu conteúdo. E nós agora estamos falando dos livros, já passamos dos livros que estarão abertos no Tribunal de Cristo e agora dos livros que estarão abertos no juízo final, tá bom? Então, Romanos diz, seus pensamentos os condenarão, a consciência. Vamos para o capítulo 9, versículo 1 de Romanos. Em Cristo digo a verdade, não minto. Quem está dizendo isso é Paulo. Abre parêntese, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Pronto, Paulo sustentou.
Paulo, independente que me acusasse, independente que quisesse me matar, eu tenho minha consciência e aí eu sigo a estrada. Cristão deve ter consciência limpa, porque a consciência será levada em consideração no juízo final. Também será levada em consideração no juízo final, não somente a consciência, quando diz você errou, né? O seu Leonardo, ele diz errou, né, seu Leonardo? Um abraço, a paz do Senhor. Errou! A consciência diz que você errou. Mas também tem outra coisa, que chama-se memória. Você lembra ou você não lembra mais? Você lembra disso? A memória vai ser chamada a efeito junto com os livros no juízo final. Olha lá, Lucas 16, versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, filho, de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. Lembra disso, filho. Sabe quando você faz o mal a alguém e você, deitado eternamente em berço esplêndido, né? Numa rede, ao som do mar e à luz do céu profundo, embaixo ali, ó, balançando na rede, na beira do mar, tomando água de coco, né? E a consciência dizendo, você errou, você errou, você errou. A memória, que é o próximo aqui, julgamento à luz da memória, vai fazer de vez em quando você lembrar. Os pássaros, tem um texto na Bíblia que diz que os pássaros voarão sobre a cabeça para fazer lembrar. A consciência é para acusar, para bater no coração. Eita, foi errado, foi errado, foi errado. Mas a memória é para fazer lembrar todos os detalhes. Você lembra, a memória estará presente. O inferno é um lugar de sofrimento eterno, de onde os condenados se lembrarão do passado com saudade insaciável e grande remorso, de sede sem alívio e de condenação irrevogável das oportunidades recusadas. Você lembra? Outro dia eu conversando com alguém, eu tive que dizer, você lembra? Você lembra? Você lembra? Isso será levado em consideração, irmão, lá no juízo final. Deus é justo demais. Existe o julgamento lá no juízo final também à luz do Evangelho. À luz da consciência, à luz da memória e à luz do Evangelho. O que é que diz o julgamento à luz do Evangelho? João, capítulo 12, versículo 48, Romanos, capítulo 2, versículo 16. Preste atenção, você que por acaso não seja crente e esteja me ouvindo neste momento. Esse texto aqui é importante para você. Viu? Eu não sei se a doutora Eliana já é evangélica, se for, dá um joinha para mim assim. Se não for, doutora Eliana, aceita Jesus como Salvador, tá bom? Jesus promete recompensar com salvação a todo aquele que ouve a sua palavra e guarda, não se esquecendo daqueles que assim o servem. Ó, a doutora Eliana deu um joinha, muito bem. Romanos 12, 48, está escrito, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem é que vai julgar quem rejeitar Jesus e não receber suas palavras? A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Abra sua Bíblia, João capítulo 12, versículo 48. O evangelho precisa ser pregado. É por isso que será pregado o evangelho eterno pelos anjos. Um anjo vai pregar o evangelho eterno. É quando o evangelho alcançará o mundo inteiro. O evangelho não vai alcançar o mundo inteiro agora. Não tem condição. Mas durante a grande tribulação, quando a natividade reduzir, quando a morte aumentar, quando o número de pessoas ficar pequeno, um anjo vai pregar o evangelho eterno na segunda metade da grande tribulação. Aí todos ouvirão o evangelho. E aquele que ouve as palavras de Jesus e não as aceita, será julgado pelas palavras de Jesus. Vou ler o texto de novo, João 12, 48. Quem me rejeitar a mim, disse Jesus, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. E quem é Jesus que vai julgar? Aí Jesus disse, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Isso é forte, gente. Não é Cláudio Novo quem está dizendo, não. Quem disse isso aqui foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Seguindo, Romanos capítulo 2, versículo 16. Agora quem diz já é Paulo. Lá quem disse foi Jesus, agora quem diz já é o apóstolo Paulo. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho.
Olha, vou repetir. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu... Eu li o seu evangelho, é o meu evangelho. Romanos, capítulo 2, versículo 16. O evangelho, haverá um julgamento à luz do evangelho também. Livro das obras, livro da vida e também livro da lei, livro das obras, livro da vida, livro da lei, à luz da consciência, à luz da memória, à luz do evangelho. Julgamento à luz da natureza. Presta atenção, julgamento à luz da natureza. Eu não coloquei consciência, evangelho, memória e natureza como livros, porque eu não achei base. O livro disso, eu não achei base. Mas é um julgamento à luz de cada um deles. À luz da consciência, à luz da memória, à luz do evangelho e agora à luz da natureza. Julgamento à luz da natureza, Salmo 19, versículos de 1 a 4. Diz assim: os céus, ou seja, aliás, esse não é o texto está logo mais embaixo. Deixa eu ler o texto. Salmo 19, de 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Se você olhar para os céus, você vai ver a glória de Deus. Ponto. Quem disser que Deus não existe vai ser julgado à luz da natureza. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Pergunto, quem foi que fez os céus? Resposta, Deus. Quem foi que fez o firmamento? É obra da mão de quem? Resposta, de Deus. Logo, quem existe? Deus. Quem disser que Deus não existe, simplesmente a natureza vai provar que ele existe. A revista da Escola Dominical da Betel agora vai falar sobre os atributos de Deus. Muito bom, porque tem gente que trata Deus como se ele fosse as estátuas que estão lá registradas no Salmo 115. Como se Deus não visse, como se Deus não ouvisse, como se Deus não falasse, como se Deus não agisse. Vamos ao versículo 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Quer dizer, os céus anunciam, e os dias estão dizendo, Deus existe. A noite diz, Deus existe. Deus existe dia. O outro dia diz, Deus existe dia. Deus existe noite. A outra noite diz, Deus existe noite. Versículo 3. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouve a sua voz. Presta atenção. Se você vê o vento, ele fala de Deus. Se você percebeu o vento, se você sentiu o vento, ele fala de Deus. Se você vê a luz, ela fala de Deus. Se você está ouvindo a minha voz, qualquer som, ele está falando de Deus. Ele está dizendo que Deus existe. Versículo 3. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Você consegue perceber isso? Versículo 4. A sua linha se estende por toda a terra. Deus está presente em toda a terra. E as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Ou seja, Deus tem a declaração máxima de que ele existe. A natureza será levada em consideração neste momento. É tão de um jeito que a própria natureza vai ter que dar conta. O mar vai dar conta dos corpos, a terra vai dar conta dos corpos, o fogo vai dar conta dos corpos. Os corpos serão restaurados para estar presente no juízo final. E estando presente, eles vão julgar. A gente pensa que está sozinho quando faz alguma coisa, só que a carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor e eu acho que é Paulo, no capítulo 12, versículo 1, diz o contrário. Diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Estão vendo isso aqui? Estão vendo isso aqui? É testemunha. Estão vendo isso aqui? É testemunho. Está vendo o vento, o ar que eu estou sentindo? É testemunho. Na realidade, o calor, né? É testemunho. Tudo isso é testemunhar. Em algum momento aqui tem uma aranha escondida, em algum momento tem uma formiga, em algum momento tem uma barata, Deus a mantenha bem longe, um pernilongo. Quando eu estou lá no mato, tem as árvores, tem os animais, tem as aves. Quando eu estou no rio, tem os peixes. Todos eles são testemunha. Isso é muito forte. Isso dá para fazer uma análise muito boa acerca disso, sem falar dos anjos que estão ao nosso redor e dos demônios que estão ao nosso derredor. Leia a nossa live aí, Batalha na Dimensão Espiritual. Você vai entender isso aí. Romanos capítulo 1, versículo 2. Olha o que o texto diz. Doutora Helena, obrigado. Porque as suas coisas invisíveis,
as coisas invisíveis de Deus, invisíveis para nós, é lógico, desde a criação do mundo até o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem de entendimento e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que não haja desculpas, a natureza será levada em consideração. Aí eu fiz um texto aqui que diz: os céus, ou seja, o universo físico e visível, são uma prova irrefutável da sabedoria, do poder, da glória e das leis de Deus. Porém, não são demais suficientes para declarar a vontade de Deus, seus planos, sua graça, seu amor para com os homens, que são coisas espirituais, por demais profundas para a morte natural, transcendente para a mente humana. Os homens revelam a glória de Deus, as escrituras a sua natureza, os céus revelam a glória de Deus, as escrituras a sua natureza, e a alma reflete a sua graça. Jesus Cristo é a plenitude de Deus visível entre os homens. Estes missionários, que são os corpos celestes, que trazem uma mensagem para nós, levam a mensagem de Deus a cada nação. Então todos haverão de ter como juiz, de ter como critério no julgamento também a natureza. Deixa eu ver o que diz o Gesniel aqui. Muito profundo e interessante o estudo. Como compreender, por exemplo, o livro das obras, já que são inúmeros. Será um livro aí, Gesniel, eu não consigo ver todo aqui, porque aqui, deixa eu ver se abre aqui. Ver mais. Consigo ver agora. Livro no sentido literal mesmo. Como compreender melhor. Gesniel, Deus não precisa de livros, né, Gesniel? A linguagem livros é uma linguagem nossa. É um vocábulo para a nossa compreensão. Tanto que no Antigo Testamento está escrito livros, e o Daniel no início da live aí não disse livros, disse documento. É uma forma de nós compreendermos. Não me chocaria de jeito nenhum chegar diante de Deus e simplesmente abrir um telão na frente assim, Deus descrever tudo. Você lembra? Tá tudo num contexto só. Mas a nossa mente, como é fragmentada, para a nossa compreensão vem essa questão de livros. Desnecessário, inclusive, porque se Deus disser, esse está no livro da vida e aquele não está, morreu a história. Mas, para a nossa compreensão, registra-se livros. Beleza? Pronto. Então, após encerrado o juízo final, que o nosso objetivo é os livros da Bíblia, entra em cena agora o livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 27. Leiam lá. O livro da vida do Cordeiro. E o livro da vida do Cordeiro é a passagem para entrar no novo céu e na nova terra. E aqui tem coisa interessante, gente. Tudo vai redundar nisso aqui. Porque a igreja, ela vai arrebatada. O mundo segue. A igreja volta. A igreja já passa a viver no tempo Kairos. A igreja já passa a ser transformada, nunca mais se separa de Cristo. A igreja, no juízo final, ela julga. Os outros vêm para ser julgados pela igreja. E quando terminar o juízo final, tanto o nome da igreja como o nome dos outros estará constando no livro da vida do Cordeiro. E só entra no novo céu e na nova terra quem estiver no livro da vida do Cordeiro. É lógico que a igreja vai morar na Nova Jerusalém. Nós temos uma outra live aí, quem comerá da árvore da vida. E nós temos outra live aí que as folhas da árvore da vida servem como saúde das nações. Assistam essas lives, assistam, critiquem. Se não concordar, beleza, agora bota a sua fundamentação, certo? Então, no frigir dos ovos, tudo vai resultar no livro da vida do Cordeiro. Todos os livros servirão para alguma coisa, e o livro da vida do Cordeiro é o último, quando a pessoa vai entrar no novo céu e na nova terra, Apocalipse 21, versículo 27. Leia todo o capítulo 21 de Apocalipse, que você vai ver a beleza do novo céu e da nova terra, a nova Jerusalém descendo dos céus, as nações vindo visitar, voltando, os moradores da Nova Jerusalém comendo do fruto da árvore da vida, as outras nações comendo levando a folha, não sei se para fazer chá, para comer, não sei. Só sei que a folha da árvore da vida servirá para a saúde das nações. E assim, nós encerramos a live, voltando lá para o primeiro versículo, que está em Lucas, capítulo 10,
dos versículos 17 a 20, que quem falou foi Jesus, e nós daremos ênfase exclusivamente ao versículo de número 20. Mas, não vos alegreis, porque os vossos, se vos sujeitam os espíritos. Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. E a parte mais importante de todas é: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Que Deus nos abençoe e que estas curiosidades bíblicas te ajudem a aprimorar a tua vida, pois alguns detalhes do que foi falado aqui te servirão para enriquecimento espiritual e para a futura entrada nos céus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Daqui a pouco essa live estará lá no YouTube, viu? Aí você vai lá, curta, compartilha, manda aí para outros obreiros, espalha aí, deixa o pessoal comentar a respeito, que nos últimos dias nós vemos a carência do conhecimento bíblico e a necessidade de instigar. Isso aqui é para instigar. Eu quero que você estude, eu quero que você leia os versículos que eu falei. Leia, discorde, vá para a Bíblia comentada, converse com outros irmãos. Tem um irmão aí que ele me disse que ele é caminhoneiro e ele viaja o Brasil inteiro. Ele fala: Claudio, quando eu estou almoçando, eu paro para assistir os teus vídeos. Deus abençoe o servo do Senhor e vamos abençoar outras pessoas. Doutora Eliana, um abraço, todos fiquem com Deus.